Não brinquem com a fase. Impressionante o que aconteceu hoje no empate 0-0 Fortaleza e Inter pelo Campeonato Brasileiro. É sobre o jogo em si e sobre também o inacreditável que aconteceu quando o Fortaleza finalmente tinha aberto o placar. É sobre isso e muito mais que a gente fala agora aqui no canal do Caio Costa. Meus amigos, uma hora dessa, você tá ligado antes de qualquer coisa, de seguir com o papo. Queria agradecer a cada um de vocês que está inscrito por aqui. Batemos a marca de 14.700 mil inscritos, correndo atrás da marca de 15 mil. Meu muito obrigado mesmo. Queria que você deixasse o like, ativa o sininho também para ver as notificações, para a gente continuar falando sobre futebol. E é claro, use o espaço de comentários, afinal de contas, não é bem um monólogo, eu quero saber também a opinião de vocês. Antes da gente entrar em relação ao jogo todo, tem que se falar do inacreditável que aconteceu quando o Fortaleza teve a chance, balançou as redes do Internacional, e o que aconteceu naquele intervalo entre o gol, a comemoração, a revisão do VAR e anular o gol. A gente tenta analisar futebol de forma muito racional sempre. Aspectos táticos, técnicos, como vem o adversário, como não vem, como o adversário se adapta. E é claro, aqui no canal do Caio Costa, eu sempre estou pensando muito mais no prisma de Fortaleza e Ceará, né, os times cearenses que estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas tudo que aconteceu, o recorte ali, entre o gol do Moisés e o gol ser anulado, beira o bizarro, né? De como, às vezes, a fase é tão ruim que você não consegue ser racional a analisar o contexto. A jogada do gol é linda, né? Um passe espetacular do Mancha para o Pikachu cruza. O Antony, goleiro do Inter, já tinha feito uma defesaça na cabeçada do Davidson. É uma defesaça, se você olhar com calma. E depois o Moisés tira da cartola um voleio, uma meia bicicleta espetacular. Era gol da rodada, era gol para no final do ano a gente estar falando dos gols mais bonitos do Campeonato Brasileiro, ser citado esse gol do Moisés. Aí o Moisés vai comemorar, leva um empurrão do Davidson ali, eu não sei se a lesão foi por conta disso, pelo amor de Deus, não sou médico, não posso ser leviano, mas o fato é que ele sente uma lesão e quando está voltando, o gol é anulado por impedimento do Iago Pikachu. É daquelas coisas que beiram o inacreditável e que eu acho que influenciou muito o andamento do jogo. Aí vamos falar do jogo. Fortaleza talvez tenha feito, não um grande jogo, mas o melhor jogo dele em muito tempo, mais consistente. É claro que muita gente vai falar, o Inter veio sem o Alan Patrick, o Ener Valencia no banco, resolveu rodar elenco porque vai ter Palmeiras, vai ter Grenal, vai ter Libertadores, enfim. Mas aí é aquela velha história do Campeonato Brasileiro. O problema é dos outros, você tem que olhar o seu e tentar fazer o seu. De novo, uma formatação com 3 zagueiros, o Mancuso veio jogando na ala esquerda dessa vez, mais uma chance para o Caleb, e foi um time mais seguro no primeiro tempo, o Inter não teve grandes sustos. Se não foi um time brilhante no Fortaleza, foi mais faltou um pouco mais de objetividade, é verdade, mas não foi aquele marasmo que a gente viu em outras partidas. Uma pena que aquele chute do Mancuso, depois na tabela com o Moisés, não teve a direção do gol. É claro que não foram tudo, foram flores, por exemplo, Caleb segue ainda. Eu não sei se eu coloquei o meu patamar de cobrança para o Caleb acima do que ele pode entregar. E aí eu posso estar sempre querendo rever o jogador que eu vi em 2023. Mas ainda não entregava tanto. Veio o segundo tempo, o jogo até um pouco mais laicar, o Inter saindo um pouco mais. Vem o lance fatídico, o lance do gol do Moisés. Primeiro que eu acho que a entrada do Marinho para a saída do Moisés, o Fortaleza perdeu, porque o Moisés, se não fazia um grande jogo, estava jogando melhor do que fez o Marinho. Segundo que eu acho que o Fortaleza psicologicamente sentiu o jogo. E aí os contra-ataques do Inter se tornaram mais perigosos. O Inter passou a trocar mais passos no campo de ataque do Fortaleza. O Voivoda foi atrás de mexer. Sai o Caleb, que eu acabei de falar de novo. Tem um outro lampejo de qualidade, mas nem de longe o jogador que a gente viu em outros momentos. Tem de novo o Martínez. Tenta depois uma configuração ainda mais ousada, quando ele coloca o Alanzinho, coloca o Lucero, abre o Marinho para ser o ala pelo lado direito, força o ataque ali, mas teve até presença ofensiva, mas parecia menos organizado, menos consciente do que tinha que se fazer, do que se fazia antes.
É claro que em termos de pontuação, o Fortaleza chega a 5 pontos, empatar com o Inter, esse Inter vai brigar pelo título, tenho quase certeza disso. Não é nenhuma tragédia ou coisa que o valha. Você vê um pouco mais de qualidade no jogo do Fortaleza coletivo, ainda longe de ser os melhores momentos, um time às vezes muito lento na transição, coisa que era grande característica da equipe nas temporadas passadas, de ser um time que tem o mínimo de espaço, consegue acelerar com qualidade, mas foi melhor do que a gente viu contra Mirassol, certo? E em outras partidas dentro dessa temporada, diante de um adversário que mesmo desfalcado é muito bem treinado e tinha as suas qualidades. Mas o retrato do jogo que vai acabar ficando na memória do torcedor é justamente aquele intervalo entre o cruzamento do Pikachu, gol do Moisés, comemoração, gol anulado. É surreal. E aí a gente só pode pensar na frase que o Miguel Júnior, repórter da Rádio Povo CBN, costuma falar muito. Não brinquem com a fase. É dureza, não dá para explicar muito, mas é um pouco do retrato do que foi esse Fortaleza Internacional 0-0 na Arena Castelão. De novo, mandar um abraço a todo mundo que está inscrito aqui no canal. Muito obrigado mesmo. Peço que você deixe o like e você compartilhe, que aperte o hype, enfim, para a gente seguir trocando ideias sobre futebol por aqui.